Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí dar continuidade ao nosso estudo sobre obsessão, né? Combatendo a obsessão. Então vamos lá, estamos no capítulo 23, né? A gente já teve um vídeo falando sobre obsessão simples. Depois, falando sobre fascinação, a gente está usando o livro dos médiuns, tá, gente? O livro dos médiuns. Depois, agora, a gente vai falar sobre subjugação, tá bom? Deixa eu abrir o meu material aqui. Isso, vamos lá. Vamos falar na questão 240. Ai, subiu demais, gente. 240 do livro dos médiuns. Eita, que subiu pra... Muito, subiu muito, gente. Ai, Jesus, saiu da minha marcação. Me perdoe. Mas aí é questão 240 do livro dos médiuns, tá? A gente vai falar sobre subjugação. Estamos chegando. Faltam 4 aqui. Oh, meu Deus. Pronto, subjugação. Deixa eu... A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo, né? Então, quer dizer, ele está sem vontade, ele não está totalmente neutralizado ali. É muito mais sério ainda do que a fascinação. A fascinação ainda está no estado mental, né? Fazendo o ego subir. Mas agora ele perde as vontades, ele está subjugado. Literalmente subjugado. E aí é que começa o processo que complica, né? Vamos lá. Ó, a subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções, muitas das vezes absurdas e comprometedoras, que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. É como uma fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que, à falta de pena ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Isso é uma subjugação. Eu atendi uma pessoa uma vez, e essa pessoa, ela estava num processo muito grande de fascinação. E quando a gente começou a conversar, fui orientando essa pessoa nos rituais para fazer, né, de banhos, de firmezas, de tudo. Mas foi muito difícil, porque a pessoa acabou se deixando levar, porque era uma pessoa muito inteligente. Então, o espírito atuou justamente ali, nessa parte, né? E a pessoa chegou a começar a escrever pelas paredes, pelas portas, e também foi um caso sério, que levou ao problema mental. Então, como vocês podem ver, gente, muitos casos, né, que a gente vê aí, né, dentro dos hospitais, né, psiquiátricos, são casos de médiums que se deixaram levar pelos espíritos sofredores, por espíritos negativados, obsessores, espíritos vingativos, né? E aí, dentro desse contexto, a pessoa acabou ficando totalmente ali refém, vira um escravo energético desses espíritos. E eles não largam até que a pessoa desencarne, e do lado de lá vão ser escravos, né, deles. Então, assim, quando começa dessa forma, de não escolher o lugar,
para incorporar, para escrever, para falar uma psicofonia. Isso é muito complicado, né? Você não pode, por exemplo, você saiu para ir numa balada, num show, né? E aí você bebeu lá. E aí, de repente, você fala que você sentiu a presença do seu caboclo, entende? E aí, até mesmo da sua pombagira ou do seu Exu. E aí, de repente, incorpora em você e você começa a dar consulta no meio do show, no meio da festa. Existem muitos aqui na nossa região, muitos torneios leiteiros, né? Porque tem muita área rural, né? Aí lá no meio da festa, lá no meio de um campo, você vai começar a dar consulta lá, assim, do nada. Aí dentro do ônibus, uma pessoa começa a falar com você, os problemas dela, no metrô, começa a falar com você os problemas dela, e aí você todo sensibilizado, vem uma voz de um espírito do seu lado, olha, aplica um passe nela aqui agora, eu vou te ajudar a fazer uma limpeza. Dentro do metrô, dentro do ônibus, na praça. Não, não, né? Vamos devagar. Cuidado com o orgulho de você achar que você é tão capacitado assim, que você pode praticar a mediunidade, né, fora dos padrões de segurança de uma casa ou da sua casa. Dentro da sua casa, se um familiar seu está passando mal, você aplicar um passo, tudo bem, desde que você não tenha bebido, desde que você não tenha se drogado, desde que você não tenha discutido com ninguém, desde que você não tenha tido um ato sexual desequilibrado, porque senão você vai estar doando que tipo de energia? Se estão falando que a pessoa precisa de você, estão falando no seu caminho, não precisa, pode dar o passo, não tem problema não. Está errado. Coloque a mão na consciência. No barzinho não é lugar de você aplicar passe em ninguém. No barzinho não é lugar de você ficar incorporando. Não é espírito de luz. Então, tem que tomar cuidado. Quando começa a tomar conta, né, de paralisar as vontades para poder agir através de você, tendo algumas atitudes, você já está subjugado. Então, você tome cuidado. Se as pessoas estão falando com você, essas coisas que estão acontecendo, abra seus olhos. Não continue dando passagem. Procure ajuda, você precisa de um tratamento espiritual. Converse com o pai de santo da sua casa, com a mãe de santo da sua casa, converse com o presidente da casa espírita, converse com o dirigente espiritual da sua casa. Mas você precisa fazer algo, porque não está certo. Não está certo você sair para se divertir e o espírito incorporar em você lá na rua, a troco do nada. Não é assim. O ambiente da casa espírita, ele é mais protegido. O ambiente do terreiro, do barracão é protegido. Na sua casa, você faz orações, você faz defumação, você firma a sua esquerda, você firma os seus orixás, seu anjo da guarda, tem uma proteção em volta da sua casa. Mas isso não significa também que você que trabalha num terreiro vai chegar na sua casa, eu vou fazer uma sessão aqui hoje e vou convidar meus vizinhos, meus amigos, sem você conversar com o dirigente da sua casa. Você não sabe que precisa de assentamento, de proteções para se abrir uma gira. Se você não sabe, agora você está sabendo, né? Um terreiro, um barracão de candomblé, ele tem assentamentos de proteção, aonde a energia ela é descarregada, toda a energia negativa. Quando não se tem um ponto base desse, você vai dispersar essa energia toda dentro da sua casa. Olha o que você vai fazer. Tome cuidado. Então, vamos lá. Eu até recomendo, veio aqui na minha cabeça, eu até recomendo orações no altar da sua casa para a sua família. Não vá ficar orando para pessoas que estão obsediadas. Ali no altar da sua casa não é lugar para isso. Ali é um altar caseiro para cuidar de você e da sua família, para cuidar da sua casa. Por isso existem igrejas, terreiros, barracões de candomblé, sinagogas, para você orar para as pessoas. Ali tem todo um preparo espiritual para isso. Pessoas obsediadas, né? É seu amigo, está obsediado, é seu vizinho.
Você não tem que ir lá no altar da sua casa e orar. Não vá fazer isso, que o altar da sua casa não tem um assentamento para segurar esse tipo de energia. E você pode atrair esse espírito obsessor para dentro da sua casa. Tome cuidado, tá? Por isso que muitos trabalhos de desobsessão, de limpeza, são feitos nos pontos de força. Por quê? Porque lá no ponto de força está a força do orixá. E lá esses espíritos, eles são aprisionados e trabalhados da forma como tem que ser no plano espiritual. Algumas vezes existem alguns trabalhos que nem dentro do terreiro é feito, não, nem dentro do barracão. É feito diretamente nos pontos de força. Porque é para lá que vai ficar essa energia. Porque se vai para dentro do barracão, dá problema. Então, alguns trabalhos de limpeza não podem nem ser feitos dentro do barracão. Quando dirá você querer atender pessoas assim dentro da sua casa? Tome cuidado, você precisa de assentamentos para que você possa trabalhar dessa forma, tá? Então, é um alerta, tá, gente? Então, vamos lá, ó. Deixa eu ver onde eu parei. Vimos alguns que a falta de pena ou lápis, né, simulam escrever até com o dedo, né? Olha só como que chega no absurdo. Vai, às vezes, mais longe a subjugação corporal. Pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem que não era jovem, nem belo, e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça, a cujo respeito nenhuma pretensão nutria, e pedi-la em casamento. Outras vezes sentia nas costas e nos jarretes uma pressão energética que o forçava, não obstante a resistência que lhe impunha a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e em presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não era, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra a sua vontade, e com isso sofria horrivelmente. Então, são vários dentro desse conceito. Então, tem que se tomar muito, mas muito cuidado. Deixa eu ver se é o próximo. Não, o próximo a gente vai falar depois, num outro livro. Deixa eu ver, no outro vídeo, deixa eu ver aqui. Eu vou falar desse também, porque ele não está citando no capítulo aqui. Mas eu vou falar, que é o caso da possessão. É a questão 241. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. Então, quer dizer, tomava todas as faculdades, né? Tomava tudo da pessoa, o espírito tomava posse, meio que o espírito da pessoa se afastava o suficiente para o outro poder nutrir ali todas as faculdades, movimento, tudo do outro ali, né? A possessão seria para nós sinônimo da subjugação. Por dois motivos, deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal. Enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Então, assim, eu vou falar com vocês a respeito, que a gente vê, né, na Igreja Católica existem alguns relatos de possessão, né? Na Igreja Evangélica também.
E aí, na época de Kardec, não se usava esse termo possessão. Mas depois, me parece que na Revista Espírita veio um estudo sobre isso. Eu vou procurar, eu vou trazer aqui para vocês, tá? A parte da Revista Espírita que fala sobre. Aí eu falo num próximo vídeo, tá? Mas agora a gente está falando só sobre a subjugação. Por quê? Na época que Kardec, né, escreveu o Livro dos Médios, ainda não tinha outros conhecimentos trazidos do plano espiritual. Assim como hoje, né, a gente tem aí a Umbanda, que já fala sobre a parte do lado espiritual, né, que é o campo de atuação da Umbanda, é um pouco diferente do Espiritismo, como é um pouco diferente do Candomblé, né? Então, cada religião tem aí o seu campo de atuação no plano espiritual. Então, na época de Kardec, nessa época do Livro dos Médios, ainda não estava se falando no termo possessão. Possessão, para ele, era subjugação, que era o mais correto, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui na questão 242, para ver se tem alguma coisa a mais que eu possa dizer sobre subjugação. Eu acho que não, gente. Eu acho que não, mas eu vou dar uma olhada aqui, que fica mais fácil de eu ver aqui no livro. Seria a 242. A 242 já vai para um outro tema, tá, gente? E aí a gente vai conversar sobre ele no próximo vídeo, que eu vou trazer um pouco aí, falando sobre a possessão. E aí a gente vai começar nesse 241, que falou sobre a possessão, para poder a gente dar continuidade, tá bom? No próximo vídeo, vou localizar na Revista Espírita o termo possessão na época de Kardec sendo dito. Porque aí a gente consegue entender o porquê que muita coisa acontece dentro da Umbanda, sabe? Muitos médiuns que acabam se afastando da casa num consenso de obsessão por se acharem perfeitos e dentro de um sentido de não procurar uma outra religião, não procurar um outro terreiro, né, nem nada, mas de pura e simplesmente se achar autossuficiente e conseguir levar a sua vida, né, da forma mais obsediada possível, porque é isso que vai acabar acontecendo se a pessoa estiver em desequilíbrio. Errado é você não ir para uma religião, não continuar procurando Deus, seja através dos orixás, seja através de Jesus, seja por qual religião for, né? Um médium, ele não pode ficar solto sem religião nenhuma, porque senão ele é presa fácil, principalmente se ele estiver fora do trabalho da caridade, tá certo? Então é isso, meus irmãos, meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Nos encontramos no próximo vídeo. Axé.